Não, eu lembro quantas vezes o BNDES foi acusado que tinha uma caixa preta. Eu vou acabar com a caixa preta do BNDES. O imbecil ganhou as eleições. Ele não achou caixa preta. A caixa preta estava na cabeça dele, que estava atrofiada de inteligência. Não tinha inteligência. E depois de meter o pau no BNDES e investigar, se rendeu à competência do BNDES, que é o banco que tem a maior competência de trabalhar com investimentos de longo prazo com a indústria brasileira. E sabe quanto que eles têm de inadimplência? Quase zero. Uma demonstração da seriedade com que o BNDES trabalha. E o nosso companheiro Luiz Mercadante é motivo de orgulho para nós, e a diretoria do BNDES também é motivo de orgulho para nós. Essas coisas só acontecem porque a gente colocou gente que tem interesse nesse país. Nós recebemos a notícia. Este ano, nós vamos voltar a emplacar 3 milhões de carros. Crescemos 1.400.000 carros, sabe, nesses 3 anos e meio. Isso não é demonstração de que esse país foi quase destruído. Esse país aqui, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala do Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher, todos foram acabados em nome da moralidade. Eu disse para eles que não tinha explicação política, econômica, social, e não tinha explicação também como nação soberana. A gente presidiu um país que tinha uma empresa que tinha acumulado o conhecimento tecnológico da Vibraz, que produzia uma coisa tão importante para a segurança do país, paralisada, sendo destruída. Onde, naquela época, os 2 maiores credores eram o BNDES e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu, na época, cheguei até a sugerir para eles que os 2 deveriam falar com o juiz, assumir o controle da Vibraz como credores, sabe, da empresa, e depois o que a gente ia fazer. Então, o que acontece é que quando a gente faz uma reunião com o ministro, depois o ministro vai conversar com os assessores dele. A burocracia entra em campo. E quando a burocracia entra em campo, aparece, sabe, o procurador-geral da Fazenda que diz que tal coisa não pode ser feito. Aparece o procurador do Ministério, o advogado que diz que não pode ser feito. Sabe? E a coisa vão trabalhando. Eu acho que eu nunca conversei com o Zé Múcio sem perguntar da Vibraz, nesses 4 anos. E quero dizer para vocês que muitas vezes eu fiquei muito puto da vida. Como é que se demora tanto para resolver um problema que as Forças Armadas queriam, que o presidente queria, que o ministro da Defesa queria, que o vice-presidente queria, que o BNDES queria, que o Ministério queria, e não acontecia. Muitas vezes eu fiquei muito puto da vida. Porque é assim que as coisas acontecem às vezes. Por mais que a gente queira fazer as coisas, tem sempre, sabe, uma coisinha para atrapalhar. Então é por isso que eu estou feliz. Essa é a primeira coisa. Porque a gente está tomando consciência e fazendo a sociedade brasileira tomar. Nós temos 16.800 quilômetros de fronteira seca. Nós temos 8.000 quilômetros de mar. Ainda controlamos da nossa responsabilidade 5.700.000 quilômetros de água que a gente tem que tomar conta no mar. A gente tem fronteira com todos os países da América do Sul, menos com o Chile e com o Equador. A gente tem a África na nossa frente. E a gente tem os loucos pelo mundo querendo fazer guerra. E a gente não pode se esquecer que, embora a gente só goste de paz, a gente seja de paz, nós gostamos de carnaval, nós gostamos de samba, nós gostamos de futebol, nós gostamos do Corinthians, nós gostamos do Vasco. Tá? Então, veja, a gente gosta de tudo e a gente gosta de paz. Mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Invadiu o Corumbá, invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. E aquela guerra, eu ainda não tenho preciso, mas deve ter consumido o equivalente a 5 orçamentos do país naquela época. Porque quando tem uma confusão, ninguém fica perguntando se tem dinheiro ou não tem dinheiro. A hora que começa a confusão, ou você arruma, ou você está ferrado. Então, nós somos uma nação de que cuidar da defesa
Esse país é muito poderoso. Além dessa quantidade de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a gente ainda não sabe a riqueza dos minerais críticos e terras raras que a gente tem nesse país. A gente tem a maior floresta do mundo, sabe, como reserva. A gente tem 12% da água do planeta Terra. A gente tem 214 milhões de pessoas que a gente tem que tomar conta, sabe? Então, nós precisamos levar em conta que a defesa é séria. Porque se a gente vai conversar com algumas pessoas, vai ter gastar dinheiro com Forças Armadas. Para quê? Não precisamos disso. Não precisamos disso. Eu sempre falo o seguinte, as Forças Armadas é que nem Deus. Você pode não acreditar. Quando você tiver a primeira dor de barriga, você vai, ai meu Deus. Não é isso? Então, as Forças Armadas é a mesma coisa. Por isso que eu digo o seguinte, eu quero as Forças Armadas bem preparadas, bem treinadas, com os soldados que for suficiente para tomar conta desse país, e quero ela bem preparada do ponto de vista do poderio de armamento e conhecimento científico e tecnológico, para que a gente possa andar de cabeça erguida, sem nenhuma arrogância, falando em paz, mas preparado para não deixar ninguém meter o nariz no nosso país. Por isso que eu estou aqui feliz. E a terceira coisa que eu estou feliz é pelos trabalhadores. Eu confesso a você, companheiro, meu presidente do sindicato, que eu não conheço, vim conhecer aqui, momento em que trabalhadores ficaram 33 meses sem receber salário, 36, essa empresa fechada há mais de 2 anos, e aqui não se quebrou uma luz, que não se roubou uma torneira. E todas as máquinas que são necessárias ao funcionamento das empresas estão intocáveis, preparadas para produzir mais tantos anos. Por isso eu quero dizer para vocês, que eu estou muito orgulhoso de todos vocês. E muito orgulhoso também pela capacidade de fazer o acordo. Porque não é qualquer cara que aceita um acordo para receber o atrasado em 36 meses, até 48 meses. O que vocês fizeram foi um gesto de muita maturidade política. Por isso eu quero dar os parabéns ao sindicato. Porque foi uma tese de muita maturidade política. Primeiro, pela compreensão da importância da empresa. Segundo, pela compreensão da importância de que o mais importante era vocês voltarem a trabalhar, voltarem a ter o salário diário. E o atrasado parcelar para que a gente possa ajudar a encontrar o dinheiro e vocês receberem e o Brasil ficar com a consciência leve diante da grandeza de vocês a fazer esse acordo para recuperar a Vibraz. Eu quero dizer para vocês que pode ficar tranquilo. Eu já falei com o meu ministro Zé Musso, já falei com a Luciana e já falei com o homem aqui da Vibraz, com o Cibé. Nós vamos, cada dinheiro que entrar na Vibraz, nós temos que saber, uma parte será para pagar a dívida em entrada com os trabalhadores e trabalhadoras. Que se vocês são motivo de orgulho para o presidente da República, o sindicato é motivo de orgulho pela maturidade da compreensão da importância da empresa e do momento político que estamos vivendo, nós temos que ser motivo de orgulho para os trabalhadores e cumprir aquilo que nós prometemos no acordo dos trabalhadores. É simplesmente isso que nós temos que fazer. Porque esse país, quando volta a Vibraz, eu e o Alckmin, antes de ontem, recebemos a indústria automobilística, a Stellantis, uma empresa italiana que fabrica Fiat, né? Então nós recebemos. Uma coisa para vocês saberem. Em 2012, o Brasil licenciava por ano 3.800.000 carros eram emplacados todo ano. Em 2012, eram 3.800.000. Quando eu votei, em 2023, o Brasil só emplacava 1.600.000 carros. Metade daquilo que a gente emplacava em 2012. E antes de ontem. Então, companheiros e companheiras, hoje é um dia especial para as Forças Armadas Brasileiras, que agora tem que se preparar para a gente fazer as encomendas necessárias, num pensamento de médio e longo prazo, para que o Brasil, sabe, se alguém... Um tempo eu era molecão,
tinha uma garrucha 22. E eu não colocava bala na garrucha com medo de me machucar com as balas. O Brasil não pode ser assim. Nós não podemos ter as Forças Armadas, ter Aeronáutica, Marinha, sabe? E não ter as coisas que a gente precisa. Quando alguém quiser invadir a gente, falou, não invada agora não, deixa eu comprar. Me dá uns 6 meses de prazo, 8. Ninguém espera, cara. Ninguém espera. Então, as Forças Armadas, junto com o Ministério da Defesa, vão se preparar para a gente fazer as encomendas que for necessário fazer. A gente vai ter que viajar, Zé Múcio, aqui, o Márcio, vendendo coisa. E quando eu vender uma arma lá fora, eu falo, gente, essa arma foi feita por trabalhadores brasileiros e trabalhadoras, muitos deles corintianos, e que não querem matar ninguém. Essa arma é da paz. Essa arma não é para você detonar, é só para você falar que tem, para ninguém mexer com você. E nós vamos vender. E uma coisa que foi falada aqui pelo companheiro Alckmin, a gente exportava 600 milhões pela Vibraz. 600 milhões. Esse ano exportamos, na defesa, exportamos 3 bilhões e 700 milhões. Isso a gente vai poder fazer muito mais. E o que eu posso dizer para vocês é que aquilo que eu puder fazer para que o emprego de vocês seja garantido e que vocês possam sustentar as mulheres de vocês, os filhos de vocês, a família de vocês, à custa do suor de vocês, pode ficar certo que eu vou fazer, tá? Por isso, um grande abraço, tanto ao Alckmin, à Defesa, ao Márcio, ao BNDES e ao Vibraz. E parabéns ao sindicato